Oi, oi! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá vendo essa live, mas seja bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre um tema bem legal. A gente vai falar sobre como liderar para o alto. Então, chama os amigos, convida todo mundo, vem porque esse tema pode te ajudar. Eu não sei em que momento da carreira você tá, mas em algum momento você vai precisar do que eu vou te ensinar aqui. Ei, boa noite, Bruno. Rose, boa noite, tá sumida. Diogo, seja bem-vindo. Sabrina, tudo bem? Boa noite, galera. Boa noite, Cristiane. Oi, 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 oi. Vamos falar de tema importante? Esse tema foi um tema que foi escolhido em votação. A gente fez uma votação lá dentro do Story. E eu coloquei alguns temas que, assim, de perguntas que vinham com uma certa recorrência. E esse tema foi um tema muito pedido, foi o tema mais votado na semana. Ei, Rose, trabalhando muito, né? Tá todo mundo assim, Rose, que tristeza. Ei, Jane, tudo bem? Boa noite, Eliane, né? Que bom que você tá aqui. A gente vai fazer um... Que bom, Diogo, seja bem-vindo. Fica com a gente até o final aqui, que eu vou falar coisa importante. O tema que foi escolhido por vocês aqui, pelos seguidores do Insta, para poder fazer essa live de hoje, foi um tema que é um tema um pouco polêmico, porque ele envolve técnicas e estratégias de persuasão que podem ser usadas para o mal. Deixa eu explicar. À medida que a gente vai aprendendo e aperfeiçoando as estratégias de comunicação, de persuasão e influência, a gente acaba vendo que tem um certo poder sobre as pessoas e sobre os acontecimentos. Isso, historicamente, deu ruim em alguns momentos da época da história aí. A gente vê pessoas que tiveram alto poder de persuasão que fizeram coisas ruins na humanidade, né? A gente viu Hitler, a gente vê grandes influenciadores políticos que acabam utilizando do seu poder de argumentação, da sua autoridade, para conduzir as pessoas para algo que não é tão benéfico como eles gostariam que fosse. E da mesma forma, o líder, o enfermeiro, ele quando utiliza as técnicas de persuasão para algo que não é o bem da equipe ou o bem do serviço, ele pode prejudicar sim aquela pessoa, aquele lugar que ele está trabalhando ali. Ei, Rose, seja bem-vinda. Então hoje eu vou ensinar técnicas aqui, eu vou te ensinar como liderar para o alto, que significa como que você vai conseguir liderar pessoas que estão dentro ali da hierarquia da instituição em cargos superiores ao seu. A gente vai aprender como liderar seu chefe, tá? E por que isso é importante? Porque nem sempre a gente está em equipes que o chefe está preparado para estar naquele cargo. É muito comum encontrar pessoas que estão em cargos de chefia, em cargos de coordenação, em cargos importantes e de decisão, que não tem tanta destreza ou não tem tanta informação, não tem tanto conhecimento, não tem tanta experiência. E aí essas pessoas acabam correndo o risco de levar a equipe por caminhos que não são tão agradáveis. Já aconteceu, por exemplo, com algum de vocês, de estar em uma equipe em que você está vendo que existe uma forma melhor de se fazer algo, mas o seu líder ali, o seu chefe, está orientando a fazer de um jeito que você sabe que não vai dar certo? Isso já aconteceu comigo e isso já aconteceu com um monte de gente aí. Eu tenho um conteúdo aqui, uma live, que é de como lidar com chefes difíceis. E não é o caso aqui, a gente não vai falar de chefes difíceis. Chefes difíceis é outra coisa. É aquele chefe que não, por exemplo, não te respeita, não te dá autonomia, ou aquele chefe que é cheio de picuinha, aquele chefe que tá te perseguindo, é um chefe difícil. Aqui a gente vai falar do chefe incompetente, é do chefe que não tem competências. Então, a ideia desse conteúdo hoje é como lidar com um chefe que não tem competência para estar na chefia. E aí você tá vendo, ou melhor, você tem mais competência que ele e tá vendo formas de fazer melhor do que ele tá vendo. Mas como o poder de decisão é dele, a ideia é você tentar influenciar ele, liderando ele ali de certa forma para que ele tome as decisões corretas e acabe não afundando a equipe. A gente sabe que um líder
pode levar uma equipe à vitória ou à derrota, à ruína ou à glória. Isso é fato. Historicamente, é assim que funciona. Na enfermagem não é diferente. Então, quando a gente tá com alguém da nossa equipe, um superior hierárquico dentro da instituição, que tá perdido por não ter competência, gente, não é porque ele quer, não tô falando daquele chefe que é ruim, que é mau, daquele chefe que tá fazendo pirraça, que tá perseguindo, não tô falando desse. Eu tô falando daquele que de repente ele tá até se esforçando para fazer dar certo, mas ele não tem capacidade, ele não tem competência para fazer as coisas funcionarem. Talvez porque não tenha conhecimento, talvez porque não tenha experiência, mas ele não consegue fazer. E aí, às vezes, o enfermeiro, né, que está ali no um grau hierárquico um pouco menor, ele acaba se ficando de mãos atadas, porque tá vendo o negócio acontecer, sabe que vai dar merda, mas no final das contas é o chefe que vai ter que decidir, então fica sem saber o que fazer. A partir de agora você vai saber como fazer. A partir de agora você vai saber como agir para que essas pessoas, esses líderes que estão aí nos cargos de chefia, mas que infelizmente ainda não estão preparados para isso, possam inclusive aprender com você. Lógico que não são todos que vão te dar essa abertura, mas eu também vou falar sobre um jeitinho aqui para você conseguir ter essa abertura. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber de vocês. Já aconteceu alguma vez de vocês lidarem com um chefe que não estava preparado para estar naquele cargo, ou não tinha competência, ou não tinha experiência para estar ali, e de alguma forma ele se embananou todo ali no meio de campo, cometeu erros, ou liderou a equipe de forma equivocada, levando a equipe a ter resultados aquém do que eles gostariam? Isso já aconteceu com você? Coloca para mim no chat aí. Essa é uma situação muito comum em dois casos. Assim, ó. A questão da competência funciona da seguinte forma. Ou a pessoa é competente porque ela tem conhecimento, ou a pessoa é competente porque ela tem experiência. Não tem outro jeito de ser competente. Ou você tem conhecimento ou você tem experiência. Quem tá falando que nunca aconteceu com ele aí, ó, prepara, porque vai acontecer, tá? Mais cedo ou mais tarde. Então, a pessoa, para ela ter competência, ou ela tem experiência ou ela tem conhecimento. O lindo, fica redondinho, bonito, o ideal é quando a gente tem alguém que está à nossa frente nos liderando e essa pessoa tem conhecimento e experiência. Mas no mundo real, na vida real aqui, que a gente enfrenta, a gente sabe que nem sempre a pessoa tem os dois pontos. E não tem problema, porque se a pessoa só tiver conhecimento ou só tiver experiência, também é muito bom, também já ajuda. Agora, quando não tem competência ou não tem conhecimento, desculpa, quando a pessoa não tem conhecimento e ela também não tem experiência, aí é difícil dizer que a pessoa tem competência para estar liderando aquela equipe, para ela estar, sei lá, gerenciando, chefiando, coordenando, supervisionando aquela equipe. E esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Antes da gente falar do nosso chefe que não tem competência, vamos fazer uma análise aí de nós, tá? Faça uma autoanálise aí de você mesmo. Não precisa falar, comentar nem nada sobre isso, não. Só pra gente fazer uma autoanálise. Você é competente? E que tipo de competência que você tem? Você é competente porque você tem experiência? Ou você é competente porque você tem conhecimento? Qual é o nível de conhecimento e qual é o nível de competência, de experiência que você tem? Porque é essa balança que te torna um enfermeiro competente. Ai, Sheila, mas eu formei agora. Então, compensa a sua falta de experiência com conhecimento. Estuda pra caramba. Porque aí você vai se considerar, ou pode se considerar, ou será considerado um enfermeiro competente também. Ah, Sheila, mas eu, sei lá, eu tô afastada, não sei quanto tempo do trabalho, eu já sou formada há mais tempo, mas tem tempo que eu não tô atuando. Compensa com conhecimento, porque a competência, ela é a junção do conhecimento mais a experiência. Quanto mais conhecimento e quanto mais experiência você tiver, mais competente você será. Mas uma não exclui a outra. Se você tiver só o conhecimento, já é um grande passo rumo aí à competência. Então, agora pronto, analisou o que você precisa mais aí na sua vida? Conhecimento ou precisa mais experiência para se tornar um líder mais competente? Isso é a análise que eu queria que vocês começassem fazendo aí, porque esse diagnóstico vai te ajudar para que você não seja o chefe que alguém vai ter que liderar lá na frente.
porque é muito legal a gente falar do nosso chefe, que não é competente, mas a gente não pode esquecer que a gente também é chefe de um monte de gente. E aí, será que tem algum liderado seu assistindo a aula aqui porque tá pensando em você, em liderar você por falta de conhecimento ou falta de experiência sua? É só para você analisar aí e refletir sobre isso, para que você não corra o risco de estar achando que o seu líder é a única pessoa que precisa ser liderada. Talvez você também precise ser liderada por alguém, tá? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que existem 3 requisitos para você. Por falar nisso, antes de continuar, eu não coloquei o PDF dessa aula para vocês lá no Telegram, mas eu vou colocar na hora que a gente encerrar aqui, tá? Então, 4 requisitos para você liderar o seu chefe. Não adianta, não tem como conseguir se você não tiver os 4. É muito difícil você conseguir se os 4 não forem preenchidos. O primeiro é a razão. O meu chefe tá fazendo merda, eu tenho que liderar ele, eu vou ter que ajudar ele a fazer alguma coisa, porque ele não tem competência, né, ou conhecimento, ou experiência, e aí eu vou ter que ajudar ele. Primeiro requisito para você conseguir é você tem que ter razão. Razão é a seguinte, você precisa dominar aquilo, ter algum tipo ou nível de competência naquilo que você vai propor ali ao chefe. Se você quer propor para ele instituir um novo sistema, um novo protocolo, se você quer instituir para ele, pedir para ele, né, sugerir para ele modificar algum POP, algum fluxo, né, às vezes acontece da gente estar revisando essas coisas. Se você quer sugerir, ou seja, liderar o seu chefe, e não vai adiantar nada se você não tiver razão naquilo que você vai sugerir. Você tem que ter certeza de que aquilo que você está falando para ele, que você vai sugerir para ele, não é merda, né? Não é uma coisa absurda, não é algo fora da realidade. Então, essa questão de ter razão é para que você analise o que é a sua sugestão antes de levar e se embase de informações para que você consiga argumentar. Não adianta você levar uma ideia absurda para o seu chefe. Você tem que ter razão, justificativa para aquela sugestão que você vai fazer. Do contrário, dificilmente você vai ser ouvido. E se ele te ouvir, vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Porque se você não tem razão, para que alguém vai levar a sério o que você está falando? Então, primeiro requisito para você liderar seu chefe é você tem que ter razão, tá? Segundo requisito é o seu chefe tem que confiar em você. Ele não vai atender a sua solicitação ou levar em consideração a sua solicitação se ele não confia no que você fala. Os chefes, eles dizem não, muito mais não às pessoas e não às ideias da pessoa, sabe? Porque às vezes ele não confia naquela pessoa, que ela vai executar aquilo, que ela vai dar conta daquilo, que ela tá certa naquilo. Então, se ele não tá descartando a sua ideia, às vezes ele tá dizendo não para você, porque foi você que levou aquela ideia, por melhor que ela fosse, que ela seja, por você. Então, por você estar levando, ele descarta, porque ele não confia em você. Então, não adianta nada você ter só razão. Você também tem que ter a confiança do seu chefe. Sheila, como que eu consigo conquistar a confiança do meu chefe? Isso é assunto para uma outra live, porque dá muito pano para manga, muita coisa. Mas só para você ter começar aí, antes da gente fazer uma live sobre isso, só para você começar a construir essa confiança com seu chefe, duas coisas que você pode fazer é, primeira, faça mais do que ele pede, ele vai confiar, entrega, né, o que ele pediu, e um pouquinho além do que ele pediu para você. E a segunda coisa é, seja exemplo para sua equipe, porque se você tem um chefe, você também tem uma equipe. Na escala hierárquica da instituição, tem pessoas que estão sob sua liderança. Seja exemplo para essa liderança, para esses líderes que você tem, ou para esses liderados que você tem. Então, para começar a conquistar a confiança do seu chefe, entregue para ele mais resultados do que ele pede e seja exemplo para os seus liderados, porque aí ele vai confiar que você consegue fazer o que você está propondo. Isso é só para começar. Uma forma de você conquistar aí o seu chefe, tá? Existem outras formas de fazer, existem outras coisas que você precisa se preocupar, mas para começar isso aí tá bom. Então, primeiro,
para você conseguir liderar para o alto, você tem que, primeiro, ter razão. Não adianta levar uma ideia esdrúxula lá, um negócio sem pé nem cabeça, não adianta. Você tem que ter razão no que você vai sugerir, no que você vai propor, no que você está falando. Segundo, você tem que ter a confiança desse chefe. E para conquistar a confiança dele, você tem que entregar para ele mais do que ele pede e ser exemplo para os seus liderados. Do contrário, ele vai dizer não para a sua ideia antes de ouvir, simplesmente porque é você que está falando. Ele não confia que você tenha ideias boas, ou ele não confia que você vai conseguir ir até o final com aquela ideia, tá? E em terceiro ponto, são 4. Terceiro ponto, você tem que ter conhecimento sobre o que você está falando. Por quê? Porque se ele confia, se você tem razão, se ele confia em você, mesmo assim ele vai te testar. E o testar não é nem algo provocado, não. É algo que ele precisa fazer. Ele vai te fazer perguntas sobre aquele plano que você está dando, sobre aquela ideia que você está sugerindo. Ele vai te perguntar alguma coisa. A não ser que você seja alguém realmente muito, muito, muito experiente, que domine várias áreas do seu serviço, é difícil que você tenha respostas para todas as perguntas que ele vai fazer. Então, se você leva uma sugestão, não vai adiantar nada você ter razão ou ele confiar em você se quando ele fizer a primeira pergunta ou colocar a primeira objeção, você não tiver resposta. Tá, você tá me dizendo que é melhor fazer isso, isso e isso, mas e se eu fizer isso e acontecer isso, isso e isso? Na hora você já tem que ter uma resposta. A gente chama de objeção, quando alguém dá uma ideia e a pessoa tem uma objeção, tem uma pergunta que pode inviabilizar aquilo ali. Então, você tem que estar pronto para pelo menos as 5 principais objeções que seu chefe pode pôr à frente, pode lançar ali contra a sua ideia. E isso você vai conseguir tendo conhecimento, tendo propriedade de conhecimento sobre o assunto. Imagina que você quer instituir lá dentro do seu serviço uma nova rotina. Você vai ter razão, tem que ter razão, no caso, mostrando a importância daquela rotina, de implementar aquela rotina. Você tem que ter a confiança do seu chefe, porque aí ele vai te ouvir de fato e não vai negar a ideia só porque é você que está apresentando. Se você não tem a confiança do chefe, é melhor passar a ideia para outra pessoa levar para ele, porque vai ser mais certa dele conseguir. Gente, mas tem que ter a confiança do chefe, né? Não é possível. Não. E por fim não. E em terceiro lugar, você tem que ter conhecimento. Por quê? Ele vai te fazer perguntas sobre aquele fluxo que você está querendo implementar, sobre aquela mudança que você está propondo. Ele vai querer saber, mas e se tal coisa acontecer? Mas e quando tiver feriado? Mas enfim, ele vai colocar várias perguntas relacionadas ao tema. Você tem que ter esse conhecimento. Quando você você é muito mais respeitado pelo domínio da sua área se você é bem respeitado pelo domínio na sua área de atuação, o seu chefe também acaba te respeitando por isso. Exemplo, se você trabalhava, sei lá, no serviço de hemoterapia e passou para trabalhar num serviço de UTI, quando você conhecer as rotinas de uma UTI em relação ao serviço, né, que você trabalhava de hemoterapia, pode ser que você tenha ótimas sugestões. Por você ser da área de hemoterapia, ou ter sido da área de hemoterapia, por você ter tido a experiência com isso, as chances são muito maiores do seu chefe te ouvir em relação às sugestões que você tenha sobre essa área, concorda comigo? Agora, se você era da área de hemoterapia e foi, sei lá, para UTI e fica dando palpite em áreas, sei lá, da oncologia, é mais complicado para ter a credibilidade necessária para que ele te ouça totalmente. Então, o ideal é que você tente encontrar sugestões ou participe mais das decisões no que você domina. E se você não domina tudo, busque dominar algo antes de sugerir, porque essa parte, esse critério, né, esse requisito de ter conhecimento, domínio sobre o assunto que você vai sugerir ali é muito, muito, muito importante. É um dos pilares fundamentais aí. E por fim, para você conseguir convencer o seu chefe, liderar o seu chefe aí de alguma forma, não basta ter razão, não basta ter confiança, não basta ter conhecimento se você não tiver entusiasmo. Se você chegar lá, então, vamos fazer isso, isso e isso, ele nem vai te ouvir direito, ele vai, sei lá, ele vai ignorar. Por quê? Ele quer alguém que queira fazer as coisas melhor ou tão bem quanto ele. Chega alguém lá sem entusiasmo, sem convicção de que aquilo vai ser bom, de que aquilo vai dar certo, de que aquilo vai trazer benefícios para o setor, para a equipe ou para o paciente.
Se você não está entusiasmado, mostrando que existe uma grande possibilidade de êxito, de melhoria com aquilo que você está propondo, fica complicado alguém também se entusiasmar e aí aprender, ou melhor, tomar para si, né, a ideia de fazer aquilo. Então, precisa ter 4 requisitos. Precisa ter razão, precisa ter confiança, precisa ter conhecimento e precisa ter entusiasmo. Se você falhar em um desses critérios, aí, desses requisitos, chances são de que a sua ideia, a sua influência sobre o seu chefe vai ser muito reduzida, muito, muito, muito. Aí, de repente, é isso que está acontecendo. De repente, você tem um chefe aí que deveria estar fazendo um monte de coisa e que você não está vendo, que está vendo que ele não está fazendo, mas a forma como você está sugerindo, liderando ele, está sendo errada. E aí é por isso que ele não te ouve, é por isso que ele não consegue aceitar as suas ideias, é por isso que ele não toma para si as ideias que você sugere, as formas novas que você traz de fazer. E isso é uma coisa que te prejudica e prejudica o serviço. Porque eu entendo que se você está aqui, se você está estudando, se você está se capacitando, você está comprometido tanto com a sua carreira quanto com o desenvolvimento ali do serviço, da unidade, sei lá, do hospital, do setor que você está. Se não for desse jeito, então não justifica nem você estar aqui me ouvindo. Então, nesse caso, quando você deixa de liderar seu chefe que não tem competência para estar lá, você está correndo o risco de ser negligente com o seu serviço, com o seu setor. Sem contar que a sua carreira pode dar uma guinada muito boa. Como se não bastasse isso do setor, do serviço, do paciente ter um benefício muito grande, porque novas ideias vão ser implementadas, novas formas de fazer serão ouvidas e implementadas. Também tem a questão da sua própria carreira. Porque pode até ser que durante um tempo, presta atenção que eu vou falar, pode até ser que durante um tempo o crédito das boas ideias fique para o seu chefe. Isso pode acontecer. Normalmente, inclusive, é o que acontece durante um bom tempo. Mas não é a médio e a longo prazo isso que acontece. Então, hoje você vai lá dar uma sugestão muito boa para o seu chefe. Aí o seu chefe leva isso para a diretoria e pega o crédito todo para ele. Aí você vai e fica magoado e leva para o pessoal e fica chateado e fala, não vou falar mais nada porque ele nem citou meu nome. Quem acaba perdendo é você, porque aí se você não falar de novo, aí da próxima vez ele vai levar, mas outras pessoas vão acabar percebendo que aquela ideia não era dele, que aquela sugestão não foi ele que fez e que ele está copiando, pegando ideias de alguém. Gente, o bom profissional, eu não sei como dizer isso sem falar coisa religiosa, mas é mais ou menos assim, não tem nada que, se você for um bom profissional, não tem nada que você faça de bem, de bom, que não retorne para você de alguma forma, em algum momento, como algo positivo. O bom profissional só recebe coisas ruins se ele está plantando coisas ruins. Quando você é um bom profissional e está plantando só coisas boas, a médio e longo prazo, os resultados aparecem, as pessoas reconhecem. Porque fica parecendo que a gente, que a gente se prejudica sendo bom. Mas isso é uma crença limitante, uma desculpa esfarrapada para não fazer o que tem que ser feito tão grande. E aí, normalmente, quem usa essa desculpa é alguém que não está tendo resultado e vira aquela bola de neve, porque ela fala, eu não vou ajudar, porque ele não dá o crédito para mim, e aí vai indo e o negócio vai ficando feio, todo mundo trabalhando mal e todo mundo sem ter resultado e ninguém cresce. Então, escuta só o que eu vou te falar. Mesmo não tendo o reconhecimento a curto prazo, normalmente é o que acontece, a médio e longo prazo o reconhecimento vem. Porque quem está acima desse seu chefe que não tem competência, o chefe não tem competência, mas quem está acima desse seu chefe pode ser alguém que tem muita competência. E se for, ele vai perceber que as ideias não são dele. Ele vai perceber que tem alguém por baixo lá, que está no nível inferior da hierarquia, contribuindo de alguma forma. Porque quem é bom, a gente vê de longe. Quem é ruim, também.
Então, se você é bom, se você consegue contribuir com o serviço, se você tem ideias inovadoras, se você vê as coisas erradas acontecendo e sabe como poderia ser melhor, sabe como poderia fazer melhor, não deixe de falar. Não se importe em não receber o crédito, porque ele acaba retornando para você em médio e longo prazo, ele retorna. O seu chefe, ele pode até receber o crédito no momento e nas primeiras vezes, mas em alguma hora, as pessoas vão perceber que não é ele que está fazendo aquilo. O erro do enfermeiro desse enfermeiro bom aí, desse enfermeiro que tem as ideias, que tem iniciativa, que gosta de fazer e acontecer. O erro desse enfermeiro é parar de fazer o que ele faz melhor, que é justamente isso, inovar, mostrar serviço, ser bom no que faz. O erro dele é parar de fazer isso na hora que ele tem o primeiro desencanto. Porque isso é um desencanto. Você vai, conta pro seu chefe, vamos fazer assim, assim, assado. Aí ele, não sei, acho que não vai dar certo, não. Aí ele leva a ideia lá pro superior dele, o superior dele ama, e ele compra a ideia como se fosse dele. Ele vende, né, a ideia como se fosse dele. De repente nem cita seu nome, ou o cara leva todo o crédito. Aí o enfermeiro que deu a ideia se desencanta, com razão, fica chateado com razão, mas aí comete a falha, o erro de não continuar contribuindo para o serviço, não continuar mostrando o serviço, mostrando a que veio, mostrando que está lá para fazer diferença. E aí perde a chance de crescer, porque como eu falei, o chefe ele não vai conseguir sustentar o cargo por muito tempo sendo incompetente. Tá? Então não se agarra nisso de eu não recebo crédito, para que eu vou fazer? Você vai fazer porque você é bom, não é porque você quer o crédito, não. O crédito é consequência, não tem que ser objetivo seu, não. Receber o crédito, receber a premiação, receber os bônus, receber as palmas, isso é consequência de um trabalho bem feito. Não tem que ser o objetivo. O objetivo tem que ser entregar o resultado, tem que ser melhorar o sistema, melhorar o serviço, entregar mais para o paciente, entregar mais para a instituição. As consequências, elas acabam vindo e sempre vem para quem é bom e para quem é ruim. A escolha do que você vai ser, se você vai escolher ser um profissional bom, um profissional ruim, um profissional medíocre, nesses que ficam na média, é sua também. Então, quando você se desencantar com alguma coisa, principalmente porque a gente sabe que a gente encontra chefes aí que não estão preparados para estar em cargo de chefia e dão feedback errado e comunica de uma forma totalmente equivocada e, enfim, um monte de chefe aí que não devia estar no cargo de chefia de jeito nenhum, mas estão, é a realidade. Não fica se desencantando com isso, não. Começa a olhar para o alto, lidera para o alto, influencia aquela pessoa para que ele tome decisões corretas, porque mais cedo ou mais tarde o seu reconhecimento vai vir também. Acredita, faz e vai lá e depois me conta se não foi isso. Pode ir, sério, vai lá, faz, depois me conta. Porque é desse jeito. Ninguém que deu a primeira sugestão foi ouvido de primeira, não. A sua primeira sugestão tem que dar muito certo para que a segunda, a terceira, a quarta e a quinta seja ouvida também. Aí você dá a primeira sugestão, alguém toma a ideia de você se frustra, você para de dar a sugestão, porque você acha que vai ser roubado toda vez e perde a chance de ter resultado. Não tem que ser assim, tá? Então, o primeiro requisito é que você tenha que ter razão. Para você ser ouvido pelo seu chefe, para você conseguir liderar para o alto, você tem que ter razão naquilo que você está falando. Segundo, você tem que ter a confiança dessa pessoa. Te contei aqui como que você pode começar, a desenvolver, a conquistar a confiança do seu chefe. A terceira é conhecimento. Você precisa ter conhecimento, domínio de conhecimento sobre aquele conteúdo, aquele tema ali que você está falando, porque do contrário, as chances são de que você não será tão levado a sério assim. E por fim, você tem que ter entusiasmo. O entusiasmo tem a ver com o quanto você acredita que aquilo vai ser bom, que aquilo vai ser benéfico, que aquilo vai dar certo. Então, razão, confiança, conhecimento e entusiasmo são os 4 requisitos que você tem que ter para conseguir liderar seu chefe. Mas espera aí que não acabou ainda não. Existe uma outra coisinha. A gente tem 3 níveis dentro da instituição. Gente, vocês estão aí comigo? Tá todo mundo caladinho? Tô vendo um povo rindo aqui, eu não sei do que é. Fala pra mim, oi, 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 por favor. Tem alguém ouvindo aí? Alô, câmbio? Alguém na escuta ao vivo? Tô indo muito rápido, tá tranquilo? Vocês estão entendendo? Tá tranquilo, né?
Qualquer coisa vai colocando dúvida aí. Eu vi que tinha umas dúvidas, eu volto daqui a pouco. Não, então vamos lá, deixa eu dar uma olhada, eu vi uma pergunta maior aqui. A Sheila tem dificuldade em liderar em uma instituição que sou enfermeira de contrato temporário e os outros técnicos são federais. A Luana tá falando. Mas qual é a dificuldade, Luana? Ok, eu entendi que tem dificuldade, mas qual é? Eles não te respeitam, eles não te orientam, te aceitam, como é que é? Eles estão desmotivados? Qual é a sua dificuldade? Vamos lá, eu acho que foi só essa, né? Foi só essa. Se não foi, coloca aí. Ó, tô vendo minha galera já chegando. Se não foi, coloca aí. Que bom, estão ouvindo, estão ouvindo. Oi, 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 mandou oi. Obrigada pelo oi, todo mundo. Se tiver alguma pergunta, manda pra mim de novo aí, que ficou lá pra cima e não tô conseguindo subir. Então, é o seguinte. Essa questão de liderar para o alto, ela é, como eu falei, ela é uma questão que você precisa ter muito cuidado. Primeiro porque quem já está no cargo de chefia, você tem que tomar cuidado para que essa pessoa não te veja como alguém que está, por exemplo, tentando pegar o cargo dele. Do contrário, ele vai ficar resistente ao que você fala. Outro cuidado que você tem que ter também é em abordar o seu chefe no momento certo. Não vai adiantar nada, ele está todo esbaforido, passando pelo corredor, e você chega com uma sugestão fantástica que vai mudar o setor inteiro. Não vai funcionar. Da mesma forma, também você não vai fazer uma sugestão gigante desse jeito se você tiver por e-mail. Não vai mandar para ele por e-mail, porque ele vai correr o risco dele nem ler, né? Então, tem que saber a forma correta, o melhor momento de fazer, o canal adequado de usar aquilo ali, de usar o seu argumento, tá? Então, esses são os cuidados que você precisa ter. Mas tem uma outra coisinha. Existem 3 tipos de liderança. A liderança por autoridade, a liderança por influência e a liderança por sugestão. Esses 3 tipos de liderança, eles são utilizados em níveis diferentes. Quer ver? A liderança por autoridade é aquela que você tem com os seus liderados. É aquela em que você é o enfermeiro que coordena, que supervisiona aqueles técnicos de enfermagem ali. Então, durante o seu plantão, as decisões são tomadas por você. Essa é a liderança por autoridade. Mesmo que algum técnico de enfermagem não queira, você tem autoridade pelo seu cargo, você tem autoridade para tomar as decisões ali e definir como vai ser feito, definir o que vai ser feito, tá? Luana, eu volto a falar com você já já, tá? E aí, essa autoridade, ela é a autoridade que é dada pelo seu cargo. Lógico que quando você influencia e consegue liderar pelo exemplo, essa liderança ela fica mais reforçada. Mas a liderança por autoridade, ela existe, ponto final. Se você estiver num setor e você definir alguma coisa, não tem como o técnico falar não, não e não. Não tem, porque dentro da hierarquia da instituição existe uma hierarquia. Não tem como negar que existe uma hierarquia. E a não ser que você esteja muito, muito, muito errado, esse seu técnico de enfermagem ou o enfermeiro que está sob sua supervisão, enfim, essa pessoa ela precisa entender que existe essa hierarquia e que as decisões finais são tomadas por você, tá? Esse é o primeiro tipo de liderança que existe, liderança por autoridade. O segundo tipo é a liderança por influência. A liderança por autoridade, que eu acabei de citar, ela a gente tem em relação aos nossos liderados. Agora, a liderança por influência, a gente tem com os nossos pares. Eu não consigo liderar por autoridade um outro enfermeiro que está lá no mesmo nível da hierarquia da instituição que eu. Concordam comigo? Por exemplo, existem lá, sei lá, dentro do hospital, clínica médica, clínica cirúrgica e clínica pediátrica. E cada clínica tem um enfermeiro. E acima da gente, a gente tem um gerente. O gerente é o meu líder, da mesma forma que é o líder dos outros 2 enfermeiros aqui. Mas eu sou o par daquele outro enfermeiro ali da clínica médica. Vamos supor que eu sou da pediatria. O enfermeiro da clínica médica e o enfermeiro da clínica cirúrgica, eles são pares meus, no mesmo nível dentro da empresa. Então não tem como eu falar lá, não, a partir de agora vai ser assim, assim. Não tem como, porque ele está no mesmo nível que eu. Mas nesse caso, a gente usa a liderança por influência para liderar aquelas pessoas. Vou explicar como. Eu não consigo chegar lá e falar, ó, a partir de agora vai ser assim.
mas eu consigo influenciar aquela pessoa para que ele tome decisões, usando aí a minha experiência, usando o meu conhecimento, se a pessoa me der abertura. Então, eu só consigo influenciar ele se ele me permitir. E isso tudo porque a liderança que cabe ali entre duas pessoas que estão no mesmo nível hierárquico é a liderança por influência. Entenderam isso? Eu falei da liderança por autoridade e falei da liderança por influência. Entenderam essas duas? Coloca para mim, por favor, no chat, se vocês entenderam. Se não entendeu, peraí, coloca aí também que aí eu volto para falar. Enquanto isso, eu vou falando do terceiro tipo. O terceiro tipo é o tipo de liderança por sugestão. Seguinte, a gente não consegue chegar lá no nosso chefe e falar, não, a partir de agora vai ser assim. Não dá, a gente não tem autoridade para isso. A gente também não consegue influenciar o nosso chefe porque a gente não está no mesmo ambiente que ele, a gente não está com as mesmas práticas e técnicas dele, a gente não está no mesmo nível hierárquico dele. As atividades, as atribuições do nosso chefe são diferentes das nossas. Então eu também não consigo influenciar ele muito. Mas eu consigo liderar o meu chefe por sugestão. Se eu chegar lá impondo alguma coisa para o meu chefe, dificilmente ele vai aceitar. Se eu chegar lá tentando influenciar e persuadir, convencer ele a fazer alguma coisa, dificilmente ele vai aceitar. Mas se eu tentar sugerir, eu tentar liderar por sugestão, aí ele vai conseguir considerar o que eu estou sugerindo. Então, a gente lidera por autoridade os nossos liderados. A gente lidera por influência os nossos colegas. E a gente lidera por sugestão os nossos superiores. Então, o enfermeiro que se capacita, o enfermeiro que aprende técnicas de liderança, estratégia e gestão, a gente tem como liderar todos os níveis hierárquicos dentro da instituição, desde que a gente conheça a forma correta de fazer isso. Ora por autoridade, ora por influência, ora por sugestão. Você concorda comigo que se eu chegar lá no meu chefe e falar com ele, é assim, pronto, ele vai me dar advertência, mandar eu para casa uns 2 dias e quando eu voltar ainda vai ter uma conversa daquela de rasgar o verbo, não é? Porque eu não tenho autoridade para falar daquele jeito ou para sugerir daquela forma o que eu falei. Da mesma forma, se eu não estiver em um ambiente de convivência para influenciar aquela pessoa, vai ficar difícil eu conseguir convencer ela o meu ponto de vista. Agora, em se tratando dos nossos chefes, a liderança por sugestão fica muito mais real, muito mais fácil de ser aceita. Tudo que eu falei aqui dos 4 requisitos, o requisito da razão, da confiança, do conhecimento e do entusiasmo, são para te mostrar que se você tiver esses 4 requisitos, você consegue sugerir ao seu chefe soluções inovadoras, soluções definitivas, as melhores soluções, inclusive, as melhores mudanças, porque você vai fazer sugestão e não vai tentar influenciar ou muito menos tentar mandar nele, porque ele também não vai aceitar. Ficou claro isso? Alguém pediu para eu repetir? Mas aí eu falei mais um pouco, me fala aí se ainda não está claro. A gente lidera os nossos liderados por autoridade, os nossos colegas por influência e o nosso superior, o nosso chefe, por sugestão. É um estilo de liderança, não é um estilo de liderança, é, sei lá, um tipo de liderança. É aquela liderança em que você faz, você sugere algo mostrando o seu ponto de vista, desde que você tenha razão, desde que você tenha a confiança dele, desde que você tenha adquirido conhecimento sobre aquilo, desde que você tenha entusiasmo e acredite que aquilo ali vai dar certo. E aí ele acaba comprando a ideia que você vendeu para ele ali. Mas você só consegue fazer isso com os 4 requisitos: razão, confiança, conhecimento e entusiasmo. Lembrando que, na maioria das vezes, o seu chefe vai ficar com o crédito da sugestão que você deu. E é assim que tem que ser mesmo, no começo. Depois, a curto prazo, a médio e longo prazo, os créditos vão chegar até você. Pode ficar tranquilo, não para de fazer quando começarem a tomar suas ideias, não. Porque as ideias, elas acabam trazendo como é que chama? Os louros para você, tá? Nenhuma ideia que você lança, nenhuma atitude de algum bom profissional volta
sem trazer benefícios para vocês, não. O problema é que a gente se desencanta e aí acaba correndo o risco de parar de fazer o que estava fazendo, né, de bom para o serviço, porque se magoou, porque ficou chateado, porque não recebeu os créditos ali pelo que fez. Então vamos lá, repetindo aí o que o pessoal está pedindo. Quais são os 4 requisitos para que você consiga liderar o seu chefe? Você precisa ter a razão. Primeiro ponto, razão sobre aquilo que você está falando. Não vai adiantar nada você levar uma ideia esdrúxula para ele, uma ideia sem pé nem cabeça, sem cabimento, uma ideia totalmente fora da realidade do serviço ou do momento do serviço, tá? Segundo ponto, segundo requisito, é que você tenha que ter a confiança desse chefe. Ele vai... as chances são dele negar ou dele não aceitar a sua sugestão mais por sua culpa do que por ser uma ideia ruim. As chances são de que se você não tiver a confiança dele, ele não vai, por mais que a ideia seja boa, ele não vai querer, né, aceitar, porque ele não confia que você vai dar cargo àquilo, vai conseguir fazer, ou ele não confia que aquela ideia é uma ideia boa, ele nem analisa, tá? E o terceiro requisito é o conhecimento. Se você tiver razão, se você tiver a confiança, o seu chefe, ele vai querer saber mais, ele vai jogar objeções, ele vai querer saber o que fazer em casos em que as coisas não dão certo, né? Se em algum momento alguma coisa não der certo, e você, tendo conhecimento, vai conseguir responder. Então, esteja preparado com conhecimento para responder às perguntas que ele tiver sobre aquela sugestão que você está dando. Falei de razão, falei de confiança e falei de conhecimento. E o quarto requisito para você conseguir liderar seu chefe é ter entusiasmo. Se você chegar lá todo murcho com uma ideia, por mais que ela seja excelente, mas você chega lá todo sem acreditar que aquilo vai dar certo, ele não vai comprar a ideia. A confiança, não, o entusiasmo vai demonstrar o quanto você acredita que aquilo ali vai funcionar. Se você não tem entusiasmo, ele também não vai acreditar que vai funcionar, tá? Então, são 4 requisitos: razão, confiança, conhecimento e entusiasmo. Falei sobre a liderança de autoridade, por autoridade, que é aquela que a gente tem com os nossos liderados. Falei que a gente da liderança por influência, que é aquela que a gente tem com os nossos colegas, os nossos pares dentro da instituição. E falei sobre a liderança por sugestão, que é aquela que a gente tem com os nossos líderes, com os nossos chefes. Não adianta ter razão, confiança, conhecimento ou entusiasmo e chegar lá impondo uma coisa para o seu chefe. Ele não vai receber, não vai aceitar. Então, tem que ter, com os nossos chefes, a liderança por sugestão é a melhor. Posso até falar um pouquinho mais sobre isso nos stories depois, para reforçar aí com vocês, mas a ideia é que vocês entendam que para cada nível hierárquico, você vai agir de um jeito. Eu sempre falo isso aqui, se você nunca ouviu, presta atenção. É você que tem que se adaptar à equipe, não é a equipe que tem que se adaptar a você. Da mesma forma, quem você está querendo liderar. Você está querendo liderar o seu chefe, é você que tem que se adaptar a ele. Você não pode chegar para ele do mesmo jeito que você chega com seu colega. Você não pode chegar para seu liderado, seus liderados aí, fazendo sugestões, esperando que eles tomem a melhor decisão. Não, em alguns momentos você vai precisar sim usar o poder da sua autoridade. Então, para cada um dos níveis, você vai precisar abordar de uma certa forma, porque é você que tem que se adaptar a quem está recebendo a sua liderança, e não o contrário. A sua liderança, ela precisa ser direcionada, ou melhor, direcionada. Ela tem que ser moldada de acordo com quem vai receber a liderança. Se você tratar o seu chefe do mesmo jeito que você trata o liderado, do mesmo jeito que você trata os seus colegas, não vai prestar, não vai dar certo. E é importante que isso fique claro para você. Porque às vezes é esse erro que você está cometendo. É por isso que seu chefe não escuta. É por isso que seus colegas te acham antipático, te acham arrogante. É por isso que seus liderados não te respeitam. Então, analisa isso aí. Será que você está usando a liderança certa para cada um dos níveis aí dentro da sua instituição, tá? Analisa isso, de repente é isso que está faltando. Beleza? Perguntas? A Silsa Cabral tá pedindo para falar mais nos stories. Falo sim, depois eu vou fazer uma sequência sobre isso. O Davidson
Aqui eu recebi uma perguntinha aqui, ó. O Davidson pediu para indicar uma pós em gestão e saúde. Davidson, eu não tenho nenhuma em mente aqui, não. Tem várias boas, mas nenhuma assim que chame tanto a atenção a ponto de falar, vai nessa, que essa é boa. Faz a que te deixe dentro, que seja dentro do seu poder aquisitivo, que seja próximo a você, que se você estiver querendo fazer presencial, e porque na verdade isso pouco vai agregar se você não aproveitar o conteúdo. A gente aqui do Ibrahim tem cursos que eu acho que poderiam, de repente, ser um diferencial muito melhor no seu currículo se você já tem uma outra pós. Para quem está querendo entrar, assumir cargos de gestão, de repente fazer uma pós em gestão, se você já tem aí, sei lá, 5, 6 pós-graduações, 3, 4, de repente não é nem tanta vantagem. Se você fizer outros cursos à parte, curso de liderança, curso de gestão de conflitos, sei lá, curso de inteligência emocional, talvez isso seja mais útil, tá? A gente conversa no direct, eu vou te mandar uma mensagem. Vamos lá, o que mais? E quando as suas ideias incomodam a sua gerência e isso arrisca a sua estabilidade no emprego, como agir? É Diogo o nome? Se não for, corrige aí, por favor. Olha só, nesse caso aí, provavelmente você está cometendo aquele erro que eu falei que você está cometendo. Você não está liderando por sugestão, você está liderando por autoridade ou tentando liderar por influência. Quando você lidera por sugestão, a sua chefia, usando aí a razão, tendo confiança, o conhecimento e o entusiasmo, né, os 4 requisitos que eu falei aqui, as chances da sua ideia não ser aceita, elas são muito pequenas, desde que você esteja liderando por sugestão, não liderando por autoridade ou tentando liderar por influência. E isso acontece justamente porque a gente se apresenta de forma errada para o nosso chefe, se apresenta de forma errada para o nosso líder. Talvez eles estão renegando as suas ideias aí, como é que foi que você falou? Incomodando, as ideias estão incomodando porque elas estão sendo apresentadas de uma forma que não é adequada. De repente eles estão achando que você está querendo tomar o lugar deles, de repente eles estão achando que você está querendo, sei lá, ou eles não confiam no seu trabalho ainda, precisa trabalhar um pouco mais o desenvolvimento da confiança para que eles realmente aceitem suas ideias, ou você também não está demonstrando ter tanto conhecimento sobre as ideias que você está tendo. Enfim, são vários pontos que precisam ser analisados. Mas, aqui a Carla falou, às vezes o chefe é centralizador, e aí eu parei que eu vou falar disso, então o que ela falou é ótimo, eu vou falar sobre isso. Então, assim, qualquer tipo de mudança incomoda muito as pessoas. Alguns chefes, a maioria, e vão pegar 90% dos chefes que estão em cargo de chefia e não têm competência, quando eles encontram um subordinado que tem mais competência que ele, corre o risco dele ficar morrendo de medo de perder. Gente, o que foi que eu fiz? Eu falei sobre isso onde? Ai, eu falei sobre isso. Eu esqueci, mas eu falei sobre isso esse final de semana. Foi um artigo, eu escrevi um artigo. Vou colocar para vocês aqui, então, amanhã. Vou liberar ele amanhã. Eu ia fazer na quarta, mas eu já faço amanhã. Existem alguns motivos para o seu chefe, né, ser resistente às coisas que você faz. Um deles pode ser que ele está com medo de você roubar o lugar dele. Se você tá querendo roubar o lugar dele, ele vai ficar resistente, porque é uma forma dele proteger o que é dele agora. Não tem jeito. Agora, se você não quer ficar no lugar, roubar ficou feio, né? Mas a ideia é de você, se o cargo dele tá no seu radar, você tá querendo crescer na empresa e o cargo dele é dos degraus ali que você vai ter que subir, e isso acontece, tá tudo bem, é assim mesmo, mundo corporativo, capitalismo e tal. Mas se o cargo dele tá no seu radar, você vai precisar aceitar que ele vai resistir, ele vai querer mostrar mais serviço que você, ele vai querer competir com você o tempo todo, porque ele sabe que o cargo dele tá em risco. E aí você tem que ir pelas beiradas, você tem que dar um jeito de lidar com isso lá. Agora, se o seu cargo, ou melhor, se o cargo dele não tá no seu radar, se você não quer mudar de emprego, não quer tomar o emprego dele, não quer e tá certo disso, chega pra ele e fala, olha, eu tô dando essas sugestões aqui, mas eu não tô querendo seu cargo, eu só quero mesmo ajudar, contribuir, porque eu acho que vai ser bom pro serviço. E tendo essa conversa franca e direta, talvez ele pare de ser tão resistente às coisas que acontecem. Eu vou falar sobre isso, então, nos stories amanhã, porque são formas que a gente encontra os chefes, existem motivos para ele não estar aceitando o que você fala.
Um deles é esse, ele tá morrendo de medo. Outro é esse que a Carla falou aí, ó, quando o chefe é centralizador. Às vezes ele tá tomando para si tanto as coisas, porque já teve outros enfermeiros que ficaram à frente de alguma coisa e se deram péssimos resultados, ou porque já ficou gente tendo iniciativa assim que tentou roubar o lugar dele, ou porque ele tem o perfil alto D, né, que é o perfil dominante mesmo, e ele tá fazendo isso e nem sabe o que tá fazendo. E cada caso é um caso. Eu prometo que eu falo sobre isso nos stories amanhã. Vou fazer uma sequência de stories sobre isso, porque é até o tema do artigo, vou puxar o artigo de quarta para fazer amanhã, que aí já todo mundo já fica sabendo sobre isso logo, tá? Mas eu falei sobre isso e tá bem legal no artigo. Vou disponibilizar para vocês amanhã. O fato é que, se ele tá resistente ao que você tá falando, existe um motivo. Se você souber qual é o motivo, a chance de você conseguir reverter a situação e conseguir mais espaço com o seu chefe é muito maior. Se você tem razão, tem confiança, conhecimento e tem entusiasmo ao apresentar uma ideia, as chances dele aceitar aquela ideia são muito maiores. Se você está liderando da forma correta, usando a autoridade para liderar os seus liderados, influência para liderar os seus pares, né, os seus colegas, e usando o poder, a liderança por sugestão para falar com o seu chefe, as chances também são de que as coisas vão dar mais certo desse jeito. Mas existem ainda outros problemas, né? O chefe centralizador, o chefe inseguro, né? Aquele que tem medo de você tomar o cargo dele, o chefe que não tem competência mesmo de fato, ele não sabe como fazer e de repente ele tem medo porque se você errar a responsabilidade vai ser dele, ele não confia no seu trabalho. Enfim, várias outras questões eu falo sobre isso nos stories amanhã. Vocês assistam os stories, gente. Ativa a notificação para assistir aí quem tá vendo a live ao vivo, porque também tem muito conteúdo nos stories, tá? Fechou? Respondi, Diogo. Respondi. Como proceder se tem uma equipe mal acostumada e fazem as tarefas mal feitas? Como vou me adaptar a essa fragilidade? Não é uma fragilidade, Adriane, isso é uma coisa séria e precisa ser corrigida, né? Eu sempre acho que, assim, se vocês começassem sempre pelo treinamento de atribuições, já seria meio caminho andado. Acontece que às vezes no dia a dia, acontece que às vezes na nossa correria, nos anos de serviço, a gente acaba se esquecendo quais são as nossas atribuições. E é por isso que todo enfermeiro tem que realizar um treinamento chamado treinamento de atribuições, pelo menos uma vez ao ano. Eu recomendo, para quem não está fazendo, começar a fazer de 6 em 6 e depois passar a fazer de um ano em ano. Eu não vou falar sobre esse treinamento aqui, que não é o objetivo da live, mas nos stories tem lá um destaque escrito atribuições, falando sobre esse treinamento. Depois que encerrar a live, vai lá e assiste, que eu mostro como que tem que fazer. Para quem está assistindo essa live em algum lugar nossa aí, em algum portal de alunos, em algum lugar, provavelmente eu coloquei o link embaixo de algum outro conteúdo falando sobre treinamento de atribuições, para que você possa assistir. Vou até anotar aqui para colocar atribuições para essa live. Tá. Então, a equipe não tem competência, está apresentando um desempenho ruim, estão confundindo as funções, estão pouco colaborativos. Faz o treinamento de atribuições. Lembra o motivo dessa pessoa ter sido contratada. O treinamento de atribuições vai relembrar aquela pessoa quais são as atribuições dela no serviço. E aí você vai e fala da sua atribuição também, para lembrar ela que você tem atividades que são só suas, que ela tem atividades que são só delas, e que se cada um estivesse fazendo só o que é seu, já estava tudo bem, estava funcionando. Vai lá, assiste o destaque de treinamento de atribuições, tá? Isso todo enfermeiro deveria fazer pelo menos uma vez ao ano, no mínimo uma vez ao ano. Cadê? Assumi um concurso, fui inserida na coordenação de uma unidade de saúde por livre, espontânea pressão. Estou tendo muita resistência da equipe, pessoa nova de idade e nova no município. Muito comum também, Cleide. E aí eu vou indicar que você assista Cleide, assiste todos os destaques. Você vai lá no meu perfil aqui do Insta, e você vai ver que tem aquelas bolinhas embaixo, assim, perto da descrição, tem as bolinhas, assiste tudo. Lá tem falando justamente isso, como você pode influenciar essas pessoas, como você deve se portar ao assumir a primeira equipe, nesse caso aí, como lidar com pessoas difíceis, como o enfermeiro deve agir quando viajei aqui, me perdi, quando a equipe não reconhece a sua liderança. Vai lá e assiste todas, tá? Assiste todas, depois manda uma mensagem pra mim falando se faz sentido. Que bom que vocês gostaram. Eu não sei o que a Adriana tá falando que vai sugerir na empresa, mas ok.
Como não tá conseguindo ver os stories? É porque a gente tá em live. Pera aí. A Ana Elis falou, se você acredita que não tem competência por ser jovem, a sua equipe nunca vai te aceitar, é exatamente assim que vai ser. Estuda com liderança, comunicação, essa área específica e vira o jogo. Perfeito. A Ana tá falando com a coleguinha que tem 25 anos aí, a Cleide. Cleide, todo mundo começa com 25 anos, tá? Todo mundo começou com 25 anos e foi difícil pra todo mundo. Então não precisa ser difícil pra você. Vai lá, segue aí o conselho da Ana. Vai lá, assiste todos os destaques lá do meu perfil. Assiste, gente, que tá falando lá como que você deve se portar, como que você tem que fazer quando a equipe não reconhece sua autoridade, como lidar com a primeira equipe, tem um monte de coisa lá, tá? Josiane, gente, a nossa live vai acabar a qualquer momento. E quando a equipe diz que não sabe fazer o que tem que ser feito, sendo que já são funcionários muito antigos no serviço. Josiane, você vai assistir um destaque lá no meu story que chama Maldição do Conhecimento. Acho que tá escrito Maldição. Esse story fala, essa sequência de story fala justamente sobre isso. Não existe nada que é óbvio, tá? Ou melhor, o que é óbvio também precisa ser dito. Então, não tem isso de ser um funcionário antigo de serviço e você tem que cobrar dele. A gente só cobra do funcionário o que a gente treinou ele para fazer. Se você chegou num serviço novo, as chances são de que você não tenha nem como treinar, porque você não sabe se aquela pessoa realmente recebeu o treinamento, não sabe se quem apresentou o treinamento para elas era alguém realmente competente, ensinou certo. Então, assim, ó, eu repito isso com meus alunos. Ana, tá vendo aí? Ana tá aí, Ana, minha aluna de tudo quanto é coisa. Ana tá aí falando, ó. Me falando se eu tô mentindo. Eu não repito isso o tempo inteiro? Se não fui eu que treinei, não está treinado. Eu pego todo mundo do zero, a gente treina do zero, porque quando eu treino a pessoa, eu tenho certeza que ela aprendeu do jeito certo e eu tenho certeza que eu posso cobrar dela o que eu ensinei. Eu achar que, fulana tinha que saber que tem que fazer assim, mas como assim tinha que saber? Se ela não, sei lá, se ela não foi treinada por mim, como é que ela tinha que saber isso? E se eu, como que eu posso ter certeza de que a pessoa treinou ela corretamente? A pessoa lá do passado? E como que eu posso ter certeza de que o que ela aprendeu lá no passado ainda tá valendo hoje? Quando eu estava na faculdade, até o exemplo que eu uso lá, quando eu estava na faculdade, fazia desinfecção para aplicar injeção intramuscular de um jeito, hoje já faz de outro. Se a pessoa que me colocar na sala de vacina não me treinar, eu vou fazer errado igual eu fazia, porque hoje é errado, mas eu vou fazer igual eu aprendi lá na faculdade. E aí tá errado. Então não tem essa de, como é que é? É velho de serviço, devia saber o que tá fazendo. Ele só devia saber o que tem que fazer se você ensinou ele a fazer. Se não fui eu que treinei, não tá treinado. Você tem que repetir isso o tempo inteiro. Se não fui eu que treinei, não tá treinado. Vem cá, pega a pessoa com toda a paciência do mundo e treina como se ele não soubesse nada. E eu ainda falo assim, ó. Eu falo, ó, fulano, eu vou te ensinar aqui como se você não soubesse nada. Por quê? Se você já souber, aí você pode ignorar. O que você não souber, você aprende. Mas eu vou falar como se vocês não soubessem. Aí, nesse caso, você treina totalmente a pessoa como se ela não soubesse nada e ela não tem desculpa para falar que não foi treinada, tá? A Cris perguntou: a contratação para quem está sem experiência, a entrevista será o diferencial. O que serve de propor na entrevista? Como em questão, a visão, bababá. Não entendi nada, Cristiane. Não entendi. Que bom que gostou, Adriane. Cris colocou assim, ó. A contratação para quem está sem experiência, a entrevista será o diferencial. O que se deve propor na entrevista? Cris, vai lá no meu perfil, tem um linkzinho azul, clica lá e tem um e-book que é as 50 perguntas e respostas, não, as 50 perguntas mais comuns nas entrevistas de emprego para vagas de enfermagem e as melhores respostas. Nesse e-book você vai encontrar tudo que você precisa saber para sair 100% bem numa entrevista, tá bom? Cadê? Josiane falando, eles já foram treinados recentemente, mas continuam se ancorando. Não tem isso de ancorar, o Josiane. Se ele foi treinado recentemente, assinou falando que foi treinado e participou. Então, ele assinou falando que ele sabe fazer. Se isso é recente, ele sabe fazer. Se ele não sabe fazer, treina ele, treina, e aí analisa. Se ele não tá aprendendo por falta de poder cognitivo ou por falta de interesse.
Quando é por falta de capacidade mental mesmo, a gente não tem muito o que fazer e tem que disponibilizar esse coleguinha para um outro setor. Agora, quando é má vontade, a gente tem que registrar isso lá na pastinha dele, tá bom? A gente tem que marcar lá, avisar que ele não está apresentando as competências necessárias para estar na função que ele está. E aí encaminhar isso para os responsáveis, RH, o que seja. Gente, brigadão por ter ficado comigo até o final. A gente vai encerrar agora porque já começou a contagem aqui. Obrigada. Vou para os stories falar com vocês.